Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos com mais um momento com um café com Deus Pai, aonde nossa reflexão se encontra lá em Esther, no capítulo 5, a partir do capítulo 5, onde Amã, né, se sente muito assim honrado, né, porque teve assim algumas bondades sobre a sua vida. A gente vê a gente vê assim, né, que no capítulo 11 diz assim: esgotou-se da sua grandeza e de seus muitos filhos, gloriou-se das honras que o rei havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para o outro banquete com ela e com o rei amanhã. No verso 13, a gente tem assim uma reviravolta disso tudo que Amã está falando. Nem pode ser Amã ou Ramã, não sei como que é a pronúncia certa, mas e no verso 13 ele diz assim: depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfaz enquanto eu vi o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Algo que o Senhor ele passou a ministrar no meu coração essa manhã enquanto eu lia isso, né? Que muitas das vezes a gente tem tudo para se sentir bem. Eu acredito que para a gente se sentir feliz na vida, a gente precisa da presença de Deus. A gente pode ter riqueza, a gente pode ter uma boa família, bons filhos, mas se a gente não tiver Deus nas nossas vidas, sempre haverá uma lacuna em nosso peito que indica a ausência de Deus. Então, eu eu fui assim, né, assim, apesar de já ter lido o livro de Esté, a primeira vez que o Senhor ministrou meu coração referente a isso, né? A gente pode até ter tudo. Amã, ele tinha praticamente tudo, né? Para ser um homem bem-sucedido, um homem para ter um crescimento, né, financeiro, um crescimento, quem sabe até, eu acredito que ele só não poderia ser acima do rei, né? Tudo que viesse para ter uma boa classificação abaixo do rei, ele poderia ter conquistado, né? Por causa é, daquilo assim que ele fazia com excelência. Porém, a gente vê muito hoje em dia de um pouco de Amã, né? Assim, as pessoas. As pessoas elas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Na verdade, o que tem, por mais que elas tenham vamos assim dizer, o suficiente para sobreviver, né, para pagar suas contas, para poder sair de vez em quando, final de semana, né? As pessoas elas não estão satisfeitas com isso. Parece que o que ganha evidência em suas vidas é o que elas não têm. Talvez o que elas não tenham é um casamento semelhante ao da vizinha, que sempre estão desfrutando de amor, né, de palavras de carinho. Talvez o que ela não tem seja algo pequeno que influencia, que traz tristeza sobre o seu coração. E a gente vê aqui que isso é algo que causa destruição na vida de qualquer pessoa. A gente vê que Amã ali, ele foi tão envolvido pelo que ele não tinha, que era a reverência de Mardoqueu, que ele acabou construindo uma forca, né, para que Mardoqueu ele viesse a ser morto. Porém, a gente sabe que homens e mulheres de Deus que são tementes ao Senhor, que vivem em obediência a Deus, essas pessoas elas podem ter ah, elas têm uma paz diferencial, porque mesmo sendo assim afrontado por Amã, Mardoqueu não se deixou ser levado pela presença de Amã, mas ele fez aquilo que quando a único momento em que Mardoqueu ele se envolve, né, tipo assim, na questão
tomar alguma providência quando ele faz um decreto para que todos os judeus, não era só Mardoqueu, mas era todos os judeus viessem a ser mortos. E com isso, né, Amã vai e faz uma forca. Quando a rainha Esther, ela faz aquele jejum, né, e vai até o rei no segundo banquete pedindo a ele para que, se possível for, ele livre a vida, né, do seu povo e a dela. O rei ali se enfurece sem saber que é Amã que tinha feito aquilo. E no capítulo 7, verso 10, diz assim, que isso aqui, assim, aqui é a ordem que do rei ele dá para os seus oficiais. Ele diz assim executa... Não, verso 10 não. Deixa eu ver. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acabou. Aqui é o verso 10. No verso 9, um dos eunucos fala para o rei, né? Amã construiu uma forca de mais de 20 metros do palácio no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Aí o rei vai e fala: usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Então a gente vê que aquilo que a gente foca tanto, que a gente não tem, é usado para nossa própria destruição. A Amã, ele fez uma forca no intuito de destruir aquilo que ele achava inadequado na sua vida, né? Que era a falta de reverência de um homem ao qual vivia em obediência diante de Deus, né? É um bom aprendizado para as nossas vidas. Não foque naquilo que você não tem, né? Valorize aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, valorize aquilo que Deus ele tem abençoado a sua vida, valorize a sua família, valorize, né, o seu trabalho. Aí você pode dizer assim, mas não é o trabalho, não é a família que eu gostaria de ter, mas é o que Deus colocou em tuas mãos. À medida que nós valorizamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, apesar de não ser, né, da maneira, né, o trabalho não ser da maneira que a gente gostaria, não ter um bom salário, apesar de não ter a casa, né, que você tanto gostaria, valorize aquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque a palavra do Senhor mesmo diz que quando a gente honra o Senhor no pouco, no muito Ele nos colocará, né, e eu acredito que seja exatamente dessa forma. Nós como seres humanos, temos que aprender a valorizar aquilo que está em nossas mãos, aquilo que Deus ele colocou sobre os nossos cuidados, né, comece a declarar palavras de bênção sobre os seus filhos. Você pode dizer assim, mas meus filhos, eles são eles estão tão rebeldes, eles estão tão desobedientes, não estão mais ouvindo aquilo que eu digo, não estão mais conforme a palavra do Senhor. Declare palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. E essas palavras de bênçãos, elas os alcançará, né? Há uma liberdade espiritual sobre a vida dos pais, né, para com seus filhos. Nós, como pais, temos a obrigação de declarar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos cônjuges, né? Nós temos que nós somos assim boca de Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós viemos aprender, nós viemos assim colocar em nossos corações a gratidão ao Senhor. Deus, obrigado, né, por causa desse tempo, né, que o Senhor mudou, né, estava muito quente, o Senhor mandou uma chuva para aliviar um pouco, né, que nós viemos assim agradecer ao Senhor Jesus pelo sol, pela luz, pelo vento, né, que Deus ele tem colocado nas nossas vidas, né, pelo simples fato de hoje termos acordado sem precisar que ninguém nos carregue para de um lado para o outro, sem precisar usar aparelho para usar oxigênio em nossos pulmões, né? Que nós devemos usar da gratidão ao Senhor por aquilo que nós já temos, né? Honre o Senhor naquilo que você tem, no pouco que você tem, no muito o Senhor ele te colocará. Deus os abençoe até amanhã, né? Ou até o nosso próximo encontro com o Café com o Destino. Deus seja com todos vocês. A paz de Cristo, meus irmãos.